3 maneiras simples de você começar a investir com eficiência, tranquilidade e segurança. Meu nome é Gustavo Amaral e este é o canal Free Zone, onde hoje a gente vai entrar um pouco mais no mundo da gestão financeira e das finanças pessoais. Primeiramente, antes de se fazer qualquer investimento, é necessário seguir alguns passos básicos, para que você tenha segurança financeira antes de você poder separar parte do seu capital para alocar em investimentos. Porque lembrando, todo investimento tem risco. E com esse risco, envolve-se sim o risco de perder dinheiro, certo? Então é importante que você tenha seguido esse passo a passo para que você esteja seguro de que aquele dinheiro aportado não vai fazer falta nas suas despesas mensais. Primeiramente, orçamento. Orçamento nada mais é do que o seu controle sobre gastos e sobre ganhos do seu mês. Tá? Então, todo custo que você tenha, seja ele necessário ou não, ele entra para o seu orçamento mensal. Dessa forma, se torna importante que a gente controle esse orçamento de forma a minimizar os nossos custos mensais e maximizar o nosso potencial de investimento. Agora, um detalhe importante, se torna também o controle de dívidas. Por quê? Porque toda dívida ou parcelamento que você faz entra no seu orçamento mensal e entra por um período prolongado de tempo. Então, quando você faz um parcelamento, você tem que tomar muito cuidado se aquilo não vai afetar as suas despesas de forma que você não consiga investir ou não consiga arcar com os seus custos mensais. Dessa forma, você tem 4 perguntas que são fáceis de fazer e que podem te ajudar a encontrar quais são os gastos desnecessários na sua vida. Antes de fazer qualquer despesa, se pergunte: eu quero? Eu posso? Eu tenho condições de pagar por isso? Eu preciso? E por último, uma pergunta muito importante. Essa é uma pergunta extra, mas que faz toda a diferença. Precisa ser agora? Se você responder não para apenas uma dessas perguntas, significa que você pode ou anular esse gasto ou deixá-lo para mais tarde. E fazendo essas perguntas, você vai ter muito mais consciência sobre aquilo que você está gastando e sobre a necessidade daquilo que você está comprando. Depois disso, uma estratégia simples para que mesmo nos seus gastos mensais necessários, aqueles que não podem ser evitados, aqueles que você realmente tem necessidade, você ainda assim possa economizar. Existe uma coisa que se chama de licitação. Isso nada mais é do que fazer uma pesquisa de mercado para você encontrar o menor preço pelo mesmo serviço ou produto. Então imagina que você tem um gasto com um telefone celular. E eu não estou falando de comprar um celular novo, eu estou falando do pagamento mensal que você faz para a operadora de telefonia, seja ela qual for, certo? Ou para a operadora de internet. Imagina que você gaste R$200 por mês. Você de repente vai ao mercado procurar por novas ofertas e você descobre que você pode ter o mesmo serviço, absolutamente o mesmo serviço, sem diminuir a velocidade da sua internet, sem diminuir os seus dados de telefone, nada, absolutamente o mesmo serviço. Agora por R$150. Você percebe que essa economia pode parecer pequena quando você pensa em apenas um mês. Mas se você colocá-la no ano, a gente está falando de R$600 no ano. Imagine isso para todas as suas despesas, que você consiga economizar R$20 em cada uma delas. Faça o somatório disso no mês e depois faça a multiplicação disso por 12 para você ter o total disso anualmente. Você vai ver que isso te poupa muito dinheiro. E esse dinheiro pode ser investido. Entenda que nos investimentos tempo e aporte são 2 fatores essenciais. Porque quanto maior o tempo que você tem, para maiores aportes que você tem, maior é o seu resultado lá no final. E mais rápido você atinge a sua liberdade financeira. Então agora vamos falar de estratégias simples de como controlar o seu orçamento. Registre todas as suas despesas. Certo? De forma que você tenha noção de para onde está indo o seu dinheiro, de onde ele vem e para onde ele vai. Depois disso, estabeleça metas, ou seja, quanto você se permite gastar no mês com determinadas coisas, quanto você gostaria de estar investindo, estabeleça metas, porque assim você consegue ter noção de quão perto você está de atingi-las ou quão longe você está dos seus objetivos. Essas metas são capazes de lhe mostrar qual o seu desempenho mensal, se você está muito longe das suas metas ou se você está indo na direção delas, permitindo que você corrija o caminho ao longo do tempo. Aqui vem um detalhe importante.
mas que muita gente não faz, que é ter esse controle anotado, da forma que você preferir. Você pode ter um aplicativo de controle, você pode ter uma planilha financeira, você pode anotar num caderno, mas anote os seus gastos, certo? Porque fazer eles de cabeça, você vai perder a conta. A sua conta mental não vai refletir os gastos diários, nem mensais, nem anuais de forma eficiente. Registre num papel ou no aplicativo ou da forma que você preferir. Faça revisões disso regularmente. Veja onde você é capaz de melhorar o seu orçamento. E aqui fica uma sugestão. Pense em porcentagens. Por exemplo, para qualquer que seja o salário que você ganha, se você for capaz de viver com 50% para as despesas básicas, 30% para suas despesas de lazer, restaurantes, cinema, qualquer coisa, e 20% para os seus investimentos, já é um excelente começo. Então pense em porcentagens, divida isso da maneira que você achar mais conveniente. Se você não estiver na fase da sua vida onde você consiga economizar 20% para investir, não tem problema. Comece com 5, comece com 10, comece como você for capaz. Depois de ter o seu orçamento em dia, tem um segundo ponto que é muito importante, que é construir uma reserva de emergência. No que consiste uma reserva de emergência e para que ela serve? Uma reserva de emergência serve para que quando você tenha uma necessidade extra fora do seu orçamento, você seja capaz de arcar com ela. Porque imagina comigo, no seu orçamento você não está imaginando que o seu carro quebrou, ou que a sua geladeira estragou, ou que você ficou doente e precisou pagar por um remédio caro. Isso não entra no seu orçamento mensal porque você não consegue prever essas coisas. Então a reserva de emergência é exatamente para isso. Enquanto você separa um pedacinho da sua renda mensal para aportar nos seus investimentos, você fica tranquilo com a necessidade de um dinheiro extra. Por quê? Porque você sabe que você tem uma reserva de emergência constituída. Então esse dinheiro que você está separando não vai te fazer falta. Porque se você precisar, você não vai precisar vender os seus investimentos, cancelar as suas posições e você vai ter o capital necessário para te manter bem, para manter a sua família saudável, para manter as suas contas em dia. Quanto você deve ter na sua reserva de emergência? Você deve estar se perguntando, meu Deus, mas ok, reserva de emergência, quanto que eu preciso? E a reserva de emergência, a verdade é que não existe uma resposta exata. Não se tem como calcular a necessidade exata de uma reserva de emergência. Porque ao mesmo tempo que o seu gasto pode ser pequeno, ele pode ser monumental. Então você não tem como calcular isso. Mas as recomendações são que você tenha pelo menos 3 meses do seu gasto mensal guardado como uma reserva de emergência. Ou seja, então se o seu orçamento mensal de gastos totais for de R$2.000, convém que você tenha uma reserva de emergência de 6, pelo menos. Se o seu gasto mensal for de R$3.000, então convém que você tenha uma reserva de emergência de pelo menos R$9.000. Dessa forma você vai ter alguma tranquilidade sabendo que independente do gasto que você tenha, você vai ter condições de arcar com isso. Ok? E sempre que a sua reserva de emergência for tocada, ou seja, se você precisou gastá-la, antes de voltar a investir, reponha a sua reserva de emergência, para você voltar a ter a tranquilidade que você precisa para fazer investimentos corretos, sem a preocupação e conseguindo levar o seu lado racional da forma mais eficiente possível. O terceiro passo é gerenciamento de dívida. Ok? O que eu quero dizer com dívida? Eu quero dizer financiamentos, parcelamentos, todo tipo de despesa que envolver juros. Por que eu falo isso? Porque uma despesa que envolve juros, ela está comendo o seu investimento. Imagina comigo, você investe em qualquer tipo de instrumento financeiro, certo? Com um retorno de 15% ao ano. Mas agora você tem um financiamento da sua casa que te cobra 20% ao ano. Ou seja, você ganha 15%, mas perde 20%. O que está acontecendo é que, na verdade, você está tendo uma rentabilidade negativa. Então, uma das coisas primordiais a serem feitas antes de começar a investir, ou paralelamente aos seus investimentos, você não precisa deixar de investir para controlar suas dívidas. Mas, ao mesmo tempo que você investe, não deixe de controlá-las. Porque quanto mais rápido você se livrar delas, mais rápido é o crescimento dos seus investimentos. Porque, afinal de contas, se você não tiver dívidas,
você tem mais dinheiro para poder aportar. E aqui vem uma recomendação importante. Existem duas maneiras fáceis de você se organizar para pagar suas dívidas. Quando eu digo fácil, não quer dizer que vai ser rápido. Se livrar de uma dívida nunca é rápido, ok? Mas é fácil de gerenciar. Você consegue controlar a sua evolução, consegue controlar o seu desempenho e consegue ver para onde as suas dívidas estão indo. Você tem um método que é: pague primeiro as dívidas menores e depois as maiores. Ou você tem o método de pague primeiro as dívidas que incorrem em mais juros. E fica tranquilo, você deve estar preocupado porque parece uma coisa complicada demais e, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer, mas eu explico os dois métodos de forma fácil e você vai saber qual deles se encaixa melhor para o seu perfil. Quando eu falo pague primeiro as dívidas menores, nesse método você tem o benefício de que você consegue ver resultados mais rápido. Porque imagina que você tem 3 dívidas, tá? Uma delas é de R$ 1.500, a outra é de 3.000 e a outra é de 50.000. Se você for pagando o valor mínimo nas duas maiores, que você com certeza tem que pagar um pouco mensalmente, mas for quitando a terceira, essa de 1.500 logo some e você só fica com 2. Isso faz com que você veja o resultado mais rápido. Depois você paga novamente a menor e depois você paga novamente a menor até que todas elas acabem. Financeiramente falando, esse método te incorre no risco de você estar pagando primeiro com menor taxa de juros e, por último, o com maior taxa de juros. Isso, estritamente de forma financeira, não é eficiente. De forma emocional, para você ver os resultados, pode ser outra história. Mas falando puramente de dinheiro, você vai estar pagando mais. Por quê? Pensa comigo, novamente. Se você tem o empréstimo de R$ 1.500 te cobrando 5% de juros, mas você tem o de 50.000 te cobrando 10, significa que cada ano que você atrasa nesse de 50, você paga 5.000 a mais. Cada ano que você atrasa nesse de 1.500, você paga R$ 75. O segundo método, que é o de pagar primeiro com a maior taxa de juros, ele é mais eficiente de forma financeira, mas talvez demore a lhe trazer resultados perceptíveis. Esse método consiste em você avaliar qual é a sua dívida que te causa mais juros, pagar ela primeiro, depois a segunda que te causa mais juros, a terceira que te causa mais juros e ir pagando todas elas do maior juros para o menor. Assim você evita o gasto ao longo do tempo da maior quantidade de capital possível. Então, se você tiver controle emocional para entender que você não vai ver resultados de forma imediata, mas você tiver tudo bem com isso, faça o método de pagar primeiro os juros mais alto e depois o mais baixo. Agora, se você for uma pessoa que tenha necessidade de ver resultados para que aquilo te motive, pague primeiro a menor despesa. Com esses 3 passos simples, eu tenho certeza que você vai estar com seu orçamento em dia daqui a um tempo e vai conseguir fazer aportes mensais, sempre aumentando o seu capital, sempre aumentando os seus investimentos e sempre indo em direção à sua liberdade financeira. Se esse conteúdo foi útil para você e eu pude te ajudar, não esquece de deixar o like, dar joinha, segue o canal, faz tudo esses balangandã, compartilha com teus amigos que também precisam de alguns conselhos, mas, importante, não esqueça de deixar sua dúvida nos comentários ou o tema que você gostaria que eu abordasse. Eu vou ter todo o cuidado de ler os comentários e te responder ou trazer esse tema para que a gente possa discutir ele aqui no próximo vídeo, tá bom? Meu nome é Gustavo Amaral, fica um forte abraço e até o próximo vídeo.